Tá caprichando. Você tá frio aí no seu lugar, não? Não, né? Tem gente de blusa ainda aí. Você já cumprimentou o seu irmão do seu lado aí? Já deu um bom dia para ele, com um sorriso bem bonito no rosto? Hã? Tem dias, irmãos, que o que a gente precisa não é da palavra, não é do louvor, não é da oração. Tudo que a gente precisa é de um bom dia. Sabia? Então é importante isso. Você chegar aqui, botar um sorriso no rosto e cumprimentar o seu irmão. Viu? Vamos lá. Dentro da série de ministrações O que não convém, hoje a gente vai falar sobre algo que é importantíssimo para a nossa caminhada com Jesus. Algo que vai trazer para a nossa vida crescimento e avanço. Nós vamos falar sobre fé. Ok? A nossa fé é o que nos move no sobrenatural de Deus. Segundo a Bíblia, fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. E é esperar pelo milagre. O milagre é o quê? É aquilo que nós não podemos fazer, não é? Quantos aqui desejam um milagre na sua vida? Levanta a mão. Agora, na sua célula. Tem célula que precisa de muito milagre, né, irmãos? Mas um só, pastor, não dá para ser pelo menos uns 10 para a gente começar assim. Sem fé a gente não consegue avançar, a gente não consegue crescer e a gente não consegue se desenvolver. Mas será que existe uma fé que seja morta? Uma fé que não produza frutos eternos? É possível que a gente tenha no nosso coração um tipo de fé que não produza frutos eternos? O apóstolo Tiago nos deixa um alerta, que serve para que a gente possa se posicionar. E dessa maneira a gente ajuste a nossa caminhada para que a gente possa andar no centro da vontade de Deus. Queria que você pegasse a tua Bíblia aí e abrisse lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. O bom de Tiago é que ele bate fraco, né, irmãos? Né? Rapazinho devia ser violento, né? Vamos lá. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tem uma historinha que diz assim: certa vez, um homem entrou em uma padaria e pediu pão. O padeiro começou a explicar sobre os tipos de farinha, sobre os processos de fermentação, sobre como o pão poderia ser nutritivo e saboroso. Depois de uma longa conversa, o cliente insistiu: mas cadê o pão? E o padeiro respondeu: isso a gente não tem. Apenas falamos sobre ele. Parece engraçado, não parece? Mas é o retrato fiel do que acontece com muitos cristãos. Eles falam de fé, eles estudam sobre fé, eles fazem profundas explicações sobre fé, mas não têm obras que mostrem essa fé prática na sua vida. Ele tem um belo discurso, mas na hora de ir para a prática, fica faltando alguma coisa. Pessoas que vivem sem que haja em suas vidas nenhuma dependência de Deus. Se apoiam totalmente nas suas forças, no seu conhecimento, naquilo que conhecem, para conduzir a sua vida. Enquanto Paulo enfatiza que a salvação é pela fé, Tiago lembra que a verdadeira fé se manifesta em obras concretas. Tiago é conhecido como o escritor mais prático do Novo Testamento. Ele não faz rodeios. Ele fala qual é o assunto e já começa a dar caminhos práticos para a gente conseguir executar aquilo que ele está dizendo.
está dizendo aqui que nós somos salvos pelas obras, mas que uma fé que não gera frutos não passa de ilusão. Se nós dizemos que temos Jesus, que nós amamos ao Senhor, que entregamos a nossa vida para Ele, é possível que não haja frutos na nossa vida? É possível que a gente ainda continue caminhando na força do nosso braço? Que a gente faça tudo do nosso jeito? A gente vive muitos de nós vivem assim dentro da igreja. Está aqui todo domingo, não falta em uma célula. Tem uma hora bonito. Se você puder para orar, vai orar bonito. Mas a vida dessa pessoa para com Deus não existe dependência nenhuma. Todo o problema que acontece, ela tenta resolver na força do seu braço. Ela até tem prática de oração, mas só para dormir. Antes de dormir, ela vai dar uma oradinha. É sobre isso que fala Tiago no seu alerta. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Viver dessa maneira, tendo práticas cristãs, de estar no culto, de estar no G100, mas não permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que haja mudanças, vai dar algum resultado? A fé é o coração e o alicerce da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se nós não tivermos sede e fome de Deus, a coisa não vai funcionar. Mas Tiago nos confronta com uma verdade pura. Existe uma fé que apenas é falada, mas não se transforma em atitudes. Uma fé que se limita a discursos, mas não toca a vida do próximo. E diante de Jesus, esse tipo de fé não convém. Se nós temos no nosso coração a palavra do Senhor, e ela não produz em nós nada novo, algo está errado. Muitas pessoas costumam dizer, eu tenho fé. Mas fé em quê? Fé em quem? Fé de que tipo? A fé pode se tornar apenas um jargão, algo que a gente fala. Algo que está só na nossa boca, mas que não está no coração. Uma palavra bonita para ser espiritual, mas sem nenhum impacto prático na nossa vida. Tiago chama isso de fé morta, uma crença sem transformação, um discurso sem vida, um exemplo de uma maneira de viver que a gente não pratica. É dizer para o filho assim, olha, filho, o pai não gostaria que você em momento nenhum fumasse. Quem é pai aqui? Não seria bom se os nossos filhos não fumassem? Mas e se a gente fumar? O que nós vamos ouvir dele? Mas o senhor fuma? Não é ou não é? Quer outra? E eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo sobre isso. Pastor, na minha casa eu tenho para meu uso, para meu consumo, lá 3, 4 latinhas de cerveja. Tá bom. A pessoa não é alcoólatra, não tem prática de beber, só que está gerando um modelo para o filho, não está? Quando um dia o filho chegar em casa e tiver bebido, e se o filho não souber beber e estiver embriagado, esse pai vai repreender ele, não vai? E o filho vai responder o quê? Abre a geladeira aí, pai. Sim ou não? O Evangelho não nos leva apenas a conhecer palavras bonitas, mas nos desafia a viver pela fé. E uma fé verdadeira não pode ser escondida, porque inevitavelmente vai gerar frutos. Jesus diz lá em Mateus 7,16,
Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Você tem um pé de limão lá na sua casa, dá para colher laranja dele? Dá? Tem uma árvore grandona lá na sua casa, dá para colher melancia dela? Eu achava que a melancia nascia em pé, irmãos. Não sei se alguém pensou isso alguma vez na vida. Bem-vindo ao meu time, Rose. Na minha cabeça, irmãos, era que nem jaca, ele estava lá em cima, ia ser maravilhoso pegar lá em cima. Quando eu vi que ela estava no chão, eu falei, mas cadê a árvore? A árvore que está viva dá fruto. A que não dá está morta. É assim que funciona na natureza. A fé morta é perigosa porque ela engana quem a possui. A pessoa pode pensar que está bem espiritualmente, mas está vazio diante de Deus. É claro que você não está vivendo isso, mas você conhece alguém que está passando por esse momento? Você olha para a pessoa e fala, ela acha no coração dela que ela está super bem espiritualmente, mas ela está cada dia que passa morrendo um pouquinho mais. Nós conhecemos pessoas assim? Também afasta os que estão de fora, porque vem um cristianismo sem testemunho. As pessoas olham para nós, que nos dizemos cristãos, e quando não vê fruto na nossa vida, fala, poxa, não é isso que eu quero para a minha vida. Por isso é contraditório alguém falar que tem fé em Jesus e não viver como ele viveu. Cutuca teu irmão e pergunta para ele assim, ó, do que você abriu mão essa semana? Se ele não respondeu nada, irmãos, cuidado. Problema à vista. Se durante toda uma semana você não abriu mão de nada, então a coisa está indo de mal a pior. É exatamente aqui que está a relevância do texto de Tiago para nós. Ele nos chama para viver uma fé prática, visível, que as pessoas consigam identificar, e que transforme a sua vida e a vida das pessoas que estão perto de você. A fé verdadeira não é apenas uma ideia para ser discutida, mas uma vida para ser vivida. Nós não pregamos através da palavra, nós pregamos através da nossa vida. Porque as pessoas estão olhando como a gente vive. O mundo, as pessoas, nós, não estamos mais sedentos de uma palavra assim, nossa. A gente quer ver vida naquilo que a pessoa está pregando. Nós precisamos amar as pessoas, sabe, irmãos? Nós precisamos ter um sentimento de amor pelas pessoas. Quando acaba a pregação, o cara nem desce por aqui, ele desce para lá já. Ele não quer relacionamento. E tem um monte de pregador assim, fala muito bem, ótima oratória. Mas relacionamento com Deus e com as pessoas, ninguém vê. É esse tipo de pessoa que a gente está buscando? É esse tipo de modelo que nós estamos buscando? Por isso, cuidado com o que você ouve, com o que você assiste lá na sua televisão. Tem muita gente com discurso maravilhoso, mas que não tem vida nenhuma com Deus. Vamos refletir aqui sobre 3 pontos importantes. Primeiro, diante de Jesus, uma fé só de palavras não convém. Diante de Jesus, uma fé sem obras e morta não convém. Diante de Jesus, o que convém é viver uma fé viva que sempre gere frutos. Então vamos lá, primeiro ponto. Diante de Jesus, uma fé só de palavras não convém. E Tiago começa mostrando que uma fé que não tem ação, não tem valor nenhum para Deus. Se o melhor que você pode fazer é mostrar o seu conhecimento de quem é Deus, é muito pouco. Se alguém vê um irmão com fome ou sem roupas e apenas diz, vá em paz, aqueça-se e alimente-se bem, mas não faz nada, de que adianta? Que mudança você gera na vida do outro?
A gente quer falar de Jesus, sim ou não? Mas às vezes a nossa pregação precisa ser um prato de comida. Às vezes a nossa pregação precisa ser um copo de água. Quando você está muito apertado para ir no banheiro. Muito apertado, Fernanda. Sabe aquele dia que você está muito apertado? Se alguém te oferecer a melhor comida do mundo, vai resolver? Hã? Você já está torcendo a perna já. O manjar dos deuses. Vai resolver? Uma barra de ouro. Vale muito, não vale? Vai resolver? O que você quer? Banheiro. Para quem está com fome, não adianta eu falar de Jesus. Eu preciso dar o que ele comer. Se nós tivermos com sede, algo para beber. Não adianta, irmãos. A gente cria no nosso coração uma falsa verdade de que nós vamos resolver as coisas do nosso jeito. Mas muitas vezes, aquilo que nós estamos oferecendo para os outros, a gente também não aceitaria. Quer outro exemplo? Nós precisamos trazer as primícias para a igreja. Todo mundo sabe disso, né? Por favor. Aí o irmão vai lá e me traz algo vencido. Ah, mas tá vencido só tem 3 meses. Pouca coisa. Para ele consumir, ele não quis. Mas por irmão consumir, servia. Percebe? E na nossa vida espiritual a gente faz isso também. A gente oferece para os outros aquilo que a gente não quer. Aquilo que a gente não aceitaria. E esse é o retrato de uma fé vazia. É um discurso sem prática. É uma palavra que não tem compaixão. Não tem preocupação com o problema do outro. No mundo, a gente está acostumado a valorizar discursos bonitos. E só para a gente entender aqui. Políticos ganham votos com palavras. Sim ou não? A ferramenta que eles usam é a oratória. Mas muitas vezes eles expressam ações que eles nunca vão realizar. Sim ou não? Eles prometem um monte de coisa que eles sequer pensaram em um dia fazer. Mas você quer ouvir, e ele sabe disso. Nós vamos resolver o problema da educação nesse bairro. Segurança nesse bairro vai mudar. Vai ter uma viatura passando a cada 5 minutos aqui. Não vai ter nada. Mas você votou nele. Porque ele te convenceu com as palavras. Pessoas conquistam aplausos com retórica. Discurso bonito. Fala bonito, né? E vão angariando pessoas perto delas. Mas na hora de fazer algo prático, não querem fazer. Diante de Jesus não basta falar. Lá em Mateus 7:21 ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Eu posso enganar todos vocês aqui, mas eu nunca vou enganar o Senhor. Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Nós podemos, com o nosso discurso, enganar todo mundo ao nosso redor. Mas quando chegar o dia de nós prestarmos conta, não vai funcionar. A fé que só se expressa em palavras revela um coração que ainda não foi transformado. Se eu parar e perguntar para você agora, olha para mim aqui, todo mundo. Você já teve um encontro real e verdadeiro com Jesus? Tem gente aqui que não vai ter certeza. Ah, não sei. Eu já ouvi falar de Jesus. Eu gosto de estar com os irmãos. É bom estar aqui no culto. Eu estou aprendendo através da palavra. O que transforma a minha vida e a sua é a presença do Espírito Santo. É nós termos a convicção de que eu tive um toque do Senhor na minha vida. E se você não teve isso, você precisa buscar desesperadamente. Eu preciso
ter essa convicção no meu coração de que o Senhor está comigo. O evangelho não pode ser só ouvido, ele precisa ser vivido. Nós precisamos experimentar da presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus confronta os fariseus exatamente nisso. Eram homens que sabiam falar, que sabiam pregar, que sabiam orar em público, mas a vida deles era morta. Lembra que Jesus chama eles de sepulcros caiados? Você sabe o que é isso? Sepulcro é onde você coloca o caixão. Caiado é pintado com cal. É bonito por fora. Fica bonitinho, branquinho. Mas dentro tem o quê? Podridão. Era disso que Jesus estava falando. Vocês têm um belo discurso, mas a vida de vocês é morta. E a gente olha para os fariseus e vê eles assim, né? Eu estou aqui, os fariseus estão aqui. Não é assim? Eu estou aqui com Jesus. Os fariseus estão aqui. Será que muitas vezes nós estamos aqui também? Será que muitas vezes o nosso comportamento não reflete exatamente a atitude daqueles homens? Mateus 15:8 diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Onde está o teu coração hoje? Se eu te der 10 segundos aqui para você fechar os seus olhos, fecha os seus olhos aí. Pergunta para Jesus: Senhor, onde está o meu coração agora? Pronto. Então vocês dormem, né? Tô dormindo. Você acha que eu sou bobo, né? Nesse friozinho, a porta fechadinha, tá quentinha aqui dentro. Se eu deixar vocês mais que 10 segundos com os olhos fechados, vocês dormem. Deus falou comigo, pastor, em sonhos. Ainda vai vir dar testemunho para mim aqui no final do culto. Uma fé só de palavras é vazia diante de Deus. Na prática, isso aparece em situações simples. Um cristão pode dizer: eu creio no amor ao próximo. Mas se ele vira o rosto para o morador de rua faminto, bateu? Pode dizer: eu creio em perdão. Mas se guarda rancor dentro do coração, não está vivendo o que prega. É fácil perdoar, irmãos? Não. Não, não é. Se fosse fácil, a gente fazia sem o Espírito Santo. Agora, a segunda pergunta. Nós podemos não perdoar? Entendem? A fé verdadeira precisa sair da boca e alcançar as nossas mãos, as nossas atitudes. Além disso, uma fé só de palavra não resiste às provações. Se você crê só de ouvir falar, quando as lutas vierem, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar. Nós precisamos que no momento de luta, Jesus leve a gente no colo. Tem momentos que a gente não consegue andar mais, espiritualmente falando. Tem momentos que se Jesus não pegar a gente, não levar a gente vai parar no meio do caminho. Quando chegam as dificuldades, o discurso vazio se desfaz. Ele não tem raiz para se sustentar. Mas a fé viva se prova justamente nas horas de crise. Quem é casado que levanta a mão? Precisa acordar, tem gente pescando aí. Levanta a mão bem alto, vai, para você acordar. Aproveita e espreguiça. O casamento, ele se fortalece, ele se solidifica nos momentos de luta. Vocês sabiam disso? Não é quando a gente faz a declaração de amor lá. Ontem, eu fiz um casamento ontem. O discurso dos noivos foi maravilhoso. Eu até achei que o noivo não ia conseguir terminar os votos dele, tanto que o cara chorava. Isso não garante que o casamento vai dar certo. A garantia é, nos momentos de luta, a gente se juntar.
Nos momentos de crise, a gente se juntar. Isso vale para todo relacionamento. Quando é que nós encontramos amigos, pessoas que a gente pode contar? Nos momentos de crise. Para fazer churrasco é só ir na casa do Sandro, irmãos. Tranquilo. Na casa do Adilson. Se tiver só, ainda tem piscina. Não é? Agora, nos momentos de crise, com quem nós podemos contar? Essas pessoas que a gente chama de amigo. Não é o cara que fez churrasco. A gente nem lembra dele. E essa é a questão. Uma fé só de palavras não convence ninguém. Nem a gente mesmo. O mundo não está preocupado mais com um discurso religioso. As pessoas querem ver coerência na gente. Nós também não estamos mais buscando super pregadores, mas homens comprometidos com a palavra e que vivem o que pregam. Se eu falar de amor, mas vocês verem eu batendo na Kátia, ou talvez apanhando dela, vai bater? Quando a gente ouve falar, como nós ouvimos há pouco tempo atrás, de um pastor que estava batendo na esposa, não é estranho para nós? Porque o que a gente alimenta na nossa mente é que são pessoas que cuidam e zelam pela família. Quando as palavras caminham alinhadas às atitudes, o testemunho ganha força. Quando eu vivo o que eu prego, aquilo que eu prego ganha mais força. Opa, é por aí. Esse é o caminho. Quando a sua vida lá no seu trabalho reflete aquilo que você está falando, as pessoas vão querer vir para a sua igreja. Quanto tempo faz que você não traz ninguém do seu trabalho para a igreja? Não é para levantar a mão. Mas não é verdade? Se nós estamos cheios da presença de Deus, as pessoas vão querer estar onde a gente está. Vou mais longe. Se você não convidar as pessoas, elas vão se convidar. Que hora é o culto da sua igreja? Onde que é a sua igreja? Estou a fim de ir lá. Porque eu estou vendo na sua vida algo que eu não via antes. Você tem ouvido isso? Se você não tem, fique atento. Diante de Jesus, uma fé só de palavras não convém. O que convém é uma fé autêntica, que não se limita ao que diz, mas se comprova com atitudes diárias. Um casamento não resiste a uma prova de amor. Tem gente que pensa assim, não, no dia do aniversário de casamento eu vou dar uma flor para minha esposa, dar um buquê de rosas, né, uma caixa de bombons e vai ser uma bênção. Mulheres, vocês gostariam de ganhar rosas e bombons? Basta só isso? Entende, irmãos? Não é que não seja importante, é importante sim, pode fazer. Mas é dia a dia que a gente vai provando o nosso amor. É dia a dia que a gente vai descobrindo os valores das pessoas que estão perto de nós. E também os defeitos. Por que a gente permanece junto? Porque as qualidades superam os defeitos. Não porque eles não existem. Até porque é perfeito só Jesus e eu, irmãos. Pastor é feliz, cara, casada comigo. Deu certo na vida, não é? Coitado. Diante de Jesus, uma fé sem obras é morta. Tiago diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso significa que não é suficiente dizer que acredita se não gera frutos. Uma fé sem obras é como um corpo sem espírito. Não tem vida. Lembra do vale de ossos secos? Através da profecia, juntou tendão, músculo, carne, mas tinha vida? Não tinha. Continuava um vale sem vida. Já não era osso seco. Estava um osso meio molhado.
mas não tinha vida. Tiago não está contradizendo Paulo. Na verdade, eles se completam. Paulo ensina que somos salvos pela fé. Lá em Efésios 2:8, ele diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Tiago está ensinando que essa fé, quando real, ela produz obras. Efésios 2:10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Presta atenção nessa frase. Ela parece repetitiva, mas não é. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque somos salvos. Entenderam? Vou ler de novo. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque somos salvos. A gente não pratica boas obras para conquistar algo. Eu vou fazer porque se eu fizer, Deus vai me recompensar. Eu faço porque eu já recebi. Eu não sei se vocês sabem, mas a religião que mais abençoa as pessoas são os espíritas. Vocês sabiam disso? Porque eles acreditam que a salvação vem pelas obras. Então eu vou fazer, porque senão eu vou para o inferno. Percebem? A motivação é ruim? Não, é bom. Mas está certo? Não está. As pessoas podem frequentar cultos, ler a Bíblia, cantar louvores, mas se a fé não se traduz em transformação, se você não consegue identificar na sua vida mudanças, algo está errado. Quem está aqui no meio de nós, quem é convertido há menos de um ano? Levanta a mão aí. Menos de um ano. Levanta a mão, bem alto. Você consegue notar mudança na sua vida hoje? É isso, irmãos. Menos de um ano a gente consegue notar mudança na nossa vida. Quem é convertido há mais de 10 anos aqui? Levanta a mão. Você consegue notar mudança na sua vida? No último mês? Pastor, eu estava mudando lá atrás, né? Na época eu estava no primeiro amor, naquela época que estava assim, né? Eu parei de fumar, parei de beber, né? Mas agora eu já estou naquela fase, eu já estou perfeito. Pastor, não, nesse momento eu só estou aguardando Jesus voltar, porque eu já estou assim, ó, bombando. Se esse é o sentimento que está no teu coração, cuidado. Quanto mais perto de Jesus você está, mais você percebe que você precisa de muita coisa ainda. De muita mudança. Crente que acha que já está bom. Não, eu já estou jóia. Tipo a Fernanda, se a Fernanda ela acha que já está bombando, né, filha? Falou para mim essa semana. Falou, olha, se tem alguém que não precisa de mais nada, sou eu. Só estou esperando Jesus voltar. Se está assim, está ruim, né, filha? É como uma lâmpada desligada da energia. Tem forma, mas não tem luz. Você olha, é lâmpada, mas está apagada. Não resolve nada. João 15,6 diz assim: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Está falando de gente. Está falando de mim e de você. Se nós não permanecermos em Jesus, vai ficar ruim para a gente, irmãos. Cutuca a sua irmã, você ainda quer ir para o céu? Pergunta para ele. A gente precisa se perguntar isso, sabia? Não, eu estou na igreja, eu vou no G100, eu já sou até líder de célula. Tá tudo certo para mim já. Tá mesmo? Começa a pisar na bola para você ver.
João 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Um versículo depois, irmãos. Nós vimos 6, uma dura. Pulo 7, vai para o 8. Se nós fizermos a vontade de Deus, Ele vai olhar para nós e achar graça na nossa vida. Um cristão pode dizer que tem fé, mas se não é honesto no trabalho, sua fé é morta. Cada um de nós presta serviço de uma forma diferente. Mas todos nós, se quisermos, podemos ser desonestos. Sim ou não? O Sandro vende o centro do salgadinho. A maioria das pessoas não conta se tem 100 salgadinho na caixa. Fora a Aline, que a Aline conta, já falou bem que ela conta. Se o Sandro colocar 98, vai passar? Vai. Se o Sandro colocar 98, ele vai para o céu? Meu conselho é coloque 100. Nem 99. Melhor não. Se nós fizermos tudo certo, mas deslizarmos em um pecado, a gente pode ter comprometido a nossa salvação. Principalmente se não houver arrependimento. Sim ou não? Uma fé morta gera um cristianismo vazio. E ainda, uma fé sem obras escandaliza os de fora. As pessoas estão olhando para nós. Elas estão buscando em nós algo que gere nelas sede e fome de Deus. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou falar que eu sou crente, não. Né? Ninguém precisa saber que eu sou crente. É uma coisa entre eu e Deus. Você realmente pensa assim, ou você pisa tanto na bola que é melhor dessa pessoa nem saber que eu sou crente. Né? Não, as pessoas vão ficar decepcionadas. Não está 100% errado. Mas o melhor não seria a gente mudar de atitude? Buscar em Jesus forças para resistir às nossas debilidades? Porque tem um monte de pecados que eu e você cometemos que a gente não planeja, só acontece, é ou não é? Tem um monte de coisa que a gente faz errado, mas a gente não planejou fazer errado. A gente só fez. Mas a gente sabe que está errado. Sabe como eu estou fazendo ultimamente, irmãos? Eu estou me preparando para o pecado. Quando eu já sei que eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu não devo fazer, eu me preparo para ela. Se acontecer isso, eu já vou fazer assim. Porque quando chega um momento, você lembra. E fica mais fácil você resistir ao pecado. Sabe aquilo que você sempre faz? Sabe? Lembrou aí? Você sempre faz aquilo. Se prepara. Senão você vai continuar fazendo a vida inteira. É algo que o pecado é natural para nós. O ser santos não é. Explodir para nós é natural. Se controlar não é. Se a gente não se preparar para isso, a gente vai fazer errado de novo. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Se isso é ser cristão, eu não quero ser um. Já ouviram? É bom para nós? A fé morta não prejudica só quem possui, mas também impede que os outros se aproximem de Cristo. Jesus quer usar a minha vida e a sua para aproximar as pessoas do reino. Mas se o nosso comportamento não ajudar, além da gente não atrair as pessoas, nós vamos afastar as pessoas. Para ser que nem o Paulinho, prefiro não ir para a igreja. Né, Paulinho? Desse jeito que você está, não dá dano, cara. Tá ruim demais.
E eu só posso falar isso para você porque você não está vivendo assim, né? Não falar, o pastor está apontando dedo para mim. Tiago 1:23 assim: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. É uma fé ilusória que cria uma sensação de espiritualidade e segurança, mas não produz transformação. É assim, ó, você veio para a igreja, você sentiu aquele arrepio. Já sentiu arrepio na igreja? Nossa, o Espírito Santo me tocou aqui. Bom demais. Só que chega ali na porta e esquece tudo. Quando passa da porta de vidro para fora, já começa as piadinhas, já começa a desfazer dos irmãos, já começa a ofender as pessoas. Ou às vezes até aqui dentro. O que convém é uma fé viva, dinâmica, que inspira, que se traduz em gestos concretos, que se torna evidência visível da presença de Deus na nossa vida. As pessoas estão vendo Jesus em você? Você não precisa falar. As pessoas que se aproximam de você têm visto Jesus na sua vida? Diante de Jesus, uma fé viva gera sempre frutos. Se a fé morta não convém, o que convém é uma fé viva. Uma fé que se manifesta em obras de amor, justiça e misericórdia. Tiago cita Abraão e Raabe como exemplos. Abraão mostra a fé obedecendo. Lembra? Que ele está disposto a oferecer o seu filho. E Raabe convence o coração de Deus quando ela acolhe os espias dentro da sua casa, correndo o risco de morrer. A fé verdadeira sempre acha uma forma prática de se revelar. Quando você está queimando de amor por Jesus, você não vai conseguir não manifestar o reino. A verdade é essa. Uma fé viva não é perfeita. A gente vai continuar tendo defeito, irmãos. Mas as pessoas vão perceber que há mudança em nós. Ela aparece na forma como a gente trata as pessoas, como a gente perdoa as pessoas, na nossa disposição em servir, na coragem de obedecer. Tem gente que desafia para fazer as coisas aqui na igreja e fala assim, ah, pastor, tem jeito para isso não, mas se o senhor está falando, eu vou fazer. Tem gente que diz assim, não, pastor, pode contar comigo. No dia do evento a pessoa falta. Quem agrada o coração de Deus? O que fala que não ia fazer e faz? O que afirma que ia fazer e não faz? Percebe? Não é feio a gente ser sincero. Olha, eu sinceramente, eu acho que eu não tenho jeito para isso. Mas se o senhor acha que quer contar comigo, pode contar comigo. Estou aqui para ajudar. Jesus é o maior exemplo de fé viva. Ele não apenas falou do amor do Pai, mas ele demonstrava isso em cada gesto dele. Tudo que ele fazia, todos os milagres que ele realizou, ele remeteu a quem? A Deus. O maior valor para ele era o Senhor. Ele toca nos leprosos, ele acolhe pecadores, ele multiplica pães, ele chorou com aqueles que estavam de luto, e por fim, o que ele faz? Ele dá a própria vida. Jesus já tinha provado, durante os 3 anos de ministério dele, onde estava o seu coração. Para aquele povo, ele não precisava entregar a vida dele. Ele já tinha revelado quem ele era e de onde ele vinha. Mas e para nós? Se Jesus não tivesse entregado a vida dele e quebrado o poder do pecado sobre a vida dos homens, nós estaríamos aqui hoje? E olha que nós somos encardidinhos, né, irmãos? Hã?
Olha pro teu irmão aí. Tá bonitinho, não tá? Hã? Tá com a cara de crente, não tá? Mas isso já foi encardido, irmãos. Isso já deu um trabalho, você não tem noção. Né, madame? Ela não. A fé viva se revela no amor doado. Essa fé também gera caráter. Muita gente, depois que vem para Jesus, muda a sua maneira de agir. Aquele que fazia um monte de coisa errada, deixa de fazer. Aquele que falava um monte de coisa errada, deixa de falar. Aquele que se comportava mal com as pessoas, deixa de se comportar mal. Palavras ásperas são trocadas por palavras doces. Aquele que não cumprimentava nem dando a mão, agora está abraçando e beijando. Né? Vocês sabiam que nós escandalizamos no mundo? Sabiam ou não? Igreja esquisita, né? Ficar homem beijando homem. Eu já ouvi, vocês já ouviram isso? Hã? É, os camaradas, né? Os camaradas fortes, um beijando o outro, esquisito, né? O mundo olha para nós e não entende o que está no nosso coração. O sentimento de amor que repousa no nosso coração. Paulo disse lá, saudei-vos uns aos outros com ósculos santos. Lembra desse texto aí? As Bíblias dos jovens não tem isso aí, tem? Não tem. Vocês sabem o que é ósculo? Ósculo não é óculos falado errado não, viu? Isso aqui é ósculo, né, pastor? Ósculo é beijo. A Bíblia ensina a beijar. Com respeito. Tanto que ele fala, beijo santo, ósculo santo. Mas o mundo se escandaliza com a gente. E sabe qual é o problema disso, irmãos? Quando eles convertem, eles querem fazer igual. Agora que eu já sou dessa, eu posso beijar também? Hã? Pode sim. O Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22. Que diz assim, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Deus nunca vai repreender a gente por fazer nenhuma dessas coisas. Por amar, por ser feliz, por ter paz, por sermos pacientes, por sermos amáveis, por sermos bons, por sermos fiéis, por sermos mansos e por termos domínio próprio. Ao contrário, Deus espera que esses frutos habitem em mim e em você. E ele não é opcional, mas é uma evidência de que Cristo habita em nós. A gente não consegue fazer todas essas coisas na nossa força. Alguém pode até falar muito sobre fé, mas é no dia a dia que ela vai ser provada. Uma fé viva aparece quando alguém ora com alguém que está aflito, quando reparte seu pão com quem tem fome, quando oferece perdão a quem te feriu. Nós precisamos perdoar, ainda que a pessoa não peça perdão. Já estava difícil, Jesus foi lá e deu mais uma complicadinha para nós. Quando a pessoa vem pedir perdão para você, sabe qual é a frase que devia sair da sua boca? Já tinha te perdoado. O que a gente fala? Vou perdoar essa vez. Mas você vigia o que você faz, viu? Sua batata já está assando. É ou não é? Não podemos esquecer que a nossa fé precisa ser contagiante. A maneira que nós cremos em Jesus precisa contagiar o coração das outras pessoas. Então não dá para ser uma coisa muito apática, tem que ser uma coisa mais animadinha. Uma fé viva não fica restrita ao indivíduo, mas se torna testemunho coletivo, iluminando os ambientes e apontando para Jesus. Mais do que isso, a fé viva, ela é perseverante, ela não desiste.
Quem está esperando um milagre aqui há mais de um mês? Baixa. Mais de um ano. Há mais de 5 anos. Irmãos. Você deixou de crer por causa disso? Você deixou de orar por causa disso? Não, a gente continua crendo que Deus vai fazer. Uma hora Ele vai fazer. Não se trata apenas de começar bem, mas de permanecer fiel e produtivo até o final. Quando a gente se converte, a gente fica pegando fogo, não é assim? É que a Bíblia chama de primeiro amor. Aí o tempo vai passando, a gente vai se acostumando a ser crente. Agora eu já sei como é que faz. Né? Eu vou por oração e não oro. Se olhar lá na foto, eu estou lá. Sabe aquela oração que tem de manhã? Eu vou, mas eu não oro. Fico ali olhando para a parede, olhando para o teto. Se alguém quiser conversar, eu já aproveito para trocar umas ideias. Né? E o santo que lute lá. Adiantou alguma coisa? Só estar na igreja não resolve nada, irmãos. Se a proposta do nosso coração não for ter um encontro com Jesus, devia ter ficado dormindo em casa. Mas ainda assim o convite está aberto, viu, Madá? Pode vir para a oração. Seu líder gostaria muito de ver você aqui. E vocês também. Nós já vivemos um milagre. O nosso tempo de oração aqui de manhã, nós conseguimos reunir um número de pessoas maior do que muita igreja grande. Nós estamos satisfeitos com isso? Não. Todo dia a gente está mexendo em alguma coisa. Ó, vamos fazer assim? Vamos mudar isso? Vamos encurtar aquilo? Vamos aumentar aquilo? O desejo é que a igreja inteira esteja aqui. A expectativa é que as pessoas sejam abençoadas desde as 8h30, não a partir das 9h30. E um ótimo dia sempre começa com um tempo de oração. Não tem como mudar isso. Portanto, diante de Jesus, o que convém é uma fé viva, que gera frutos de amor, serviço e transformação. Uma fé que permanece firme em meio às provações e que deixa marcas eternas no mundo. Você consegue se lembrar de alguém que impactou a sua vida e já faz um tempão? Consegue? Eu nem era crente nessa época, pastor, mas olha, marcou a minha vida. Os motivos de nós estarmos aqui são os mais variados. Tem gente que veio aqui porque passou por um problema, a igreja abraçou. Tem gente que está na igreja porque, no meio da pandemia, começou a participar do G100 online. Falou, não, é isso que eu queria. As histórias mais espirituais possíveis. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu trabalhava com uns caras que eram crentes. Eu ficava zoando eles o dia inteiro. E eles nunca perderam a paciência comigo. Eles me convidaram para ir num casamento. Não convidaram para ir no culto, porque eu não iria. Me convidaram para ir num casamento. Eu fui. E fiquei só observando as coisas. E quando eu saí, eu falei para minha mulher, assim, como é que pode? Com tanta dificuldade, os caras serem felizes desse jeito. E não era a igreja, o pastor também trabalhava comigo, também passava dificuldade. Mas eles tinham uma alegria que a gente não tinha. O que me atraiu para o reino de Deus foi a alegria. Não foi uma boa palavra, até porque eu nem ouvia. Não foi uma boa pregação, porque eu não ia na igreja. Deus cerca a gente da maneira correta e atrai o nosso coração com as mais diferentes ferramentas. Agora, se você não estiver conectado com Deus, você não vai ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Ficou claro? Conta-se que um jovem cristão, sempre ativo em sua igreja, costumava dizer que tinha muita fé. Mas em sua vizinhança era conhecido como alguém isolado, que nunca se importava com os necessitados.
Um dia, um vizinho idoso passando por dificuldades caiu doente. Enquanto muitos comentavam, uma vizinha não cristã foi a primeira a ajudá-lo. Ao ver isso, o jovem foi confrontado. De que adiantou toda a sua fé, se na hora de demonstrar amor, foi alguém sem fé que fez o que você deveria ter feito? Aquele episódio transformou a sua vida. Ele percebeu que fé sem frutos não glorifica a Deus, nem alcança o próximo. A oportunidade foi dada. Houve uma necessidade e ele era o servo de Deus que o Senhor queria usar. A Bíblia diz que se nós não pregarmos, se nós não anunciarmos a palavra de Deus, o que vai acontecer? Quem vai falar? As pedras falarão. Irmãos, a gente precisa orar para que as pedras não falem. Já orou por isso? Senhor, que as pedras não falem. Se elas falarem, significa que eu fracassei no meu chamado. Sim ou não? Essa história nos lembra que uma fé viva não é medida pelo quanto falamos de Deus, mas pelo quanto deixamos Deus agir em nós e através de nós. Se ele tivesse ido lá fazer, seria Deus fazendo através dele. Por isso precisamos examinar o nosso coração. A fé que nós professamos no culto tem sido a mesma fé que nós praticamos em casa, no nosso trabalho e com nossos vizinhos? Essa semana entraram na casa do meu vizinho. E arrombaram o portão e entraram na casa dele. Aí o outro vizinho percebeu e avisou para a Kátia. Ela ficou desesperada para achar um jeito de falar com o cara, que nós não tínhamos o telefone do cara. E ela conseguiu. Como é que nós revelamos o Cristo que habita em nós? Através de atitudes que revelam que a gente se preocupa com os outros. Ela não falou que era pastora para ele. Eu acho que ele nem sabe. Ela não falou nem que ela é crente. E eu acho que ele nem sabe. Mas ele sabe que alguém se preocupou em cuidar do patrimônio dele e em encontrá-lo para que ele pudesse vir e tomar conta da casa dele. Percebe? Hoje o convite a cada um de nós é claro. Escolha abandonar a fé morta e abraçar a fé viva em Jesus. Uma fé que não fala apenas de Jesus, mas principalmente revela Ele através de cada gesto nosso, em cada atitude, em cada decisão. E se Deus provasse a sua fé, o que Ele encontraria? Palavras ou frutos? Se Jesus viesse aqui agora e fizesse uma análise da sua vida, o que ele ia encontrar? Belas palavras ou belas atitudes? Você tem falado ao reino através da maneira que você vive ou da maneira que você fala? O Evangelho nos chama a viver de modo que o mundo veja Cristo em nós. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Esse texto vocês conhecem, né? Hã? De cor, né? Ah, pastor, não precisa nem projetar, que isso aí eu sei de cabeça. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É bonito, não é? É profundo, não é? Fica de pé no seu lugar. Você pode segurar na mão do seu irmão aí? Vocês são espiritual demais, irmãos. Nem precisou falar para fechar os corredores. Vocês estão bombando, hein? Queria que você fechasse seus olhos. E que você começasse reconhecendo onde você tem errado. Sabe, Senhor, eu tenho falhado. Aqui,
nesse ponto, eu precisaria cuidar melhor da minha família. Eu preciso me preocupar mais com os meus amigos. Eu preciso olhar com olhos de amor para as pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Deus, eu tenho falhado, Jesus, no dia a dia, na maneira que eu gerencio os bens que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu tenho permitido que o apego ao meu dinheiro, Deus, me afaste das pessoas muitas vezes. Eu tenho permitido, Jesus, que coisas pequenas inflamem o meu coração e estraguem o meu dia. Jesus, eu tenho permitido que palavras que vêm de corações feridos, de pessoas que não têm Jesus, inflamem o meu coração no sentido ruim. Eu tenho permitido que feridas sejam abertas no meu coração, que já deveria estar blindado para ciladas do inimigo. Pede para ele: Senhor, me faz forte. Jesus, fortalece o meu coração, fortalece a minha mente. Eu não quero mais continuar vivendo da maneira que eu vivi até aqui. Eu creio que o Senhor tem algo novo para mim. E tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor realiza, transforma mentes e corações. Pede para ele: Senhor, comece uma obra na minha casa, na minha família. Mas começa a partir de mim, Jesus. Eu coloco a minha vida ao teu altar. Eu quero ver transformação, sim, Jesus, mas começa em mim, Jesus. Faz na minha vida, através da minha vida, Jesus. Aproxima as pessoas da minha casa. Que lá ninguém consiga resistir à presença do teu Espírito Santo que habita em mim. As manifestações do teu Espírito, Pai, sejam pulsantes, sejam poderosas, sejam transformadoras a partir da minha vida. Que as pessoas possam olhar para mim e ver Cristo em mim. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, certeza de transformação. Cristo em mim, convicção de mudanças. Cristo em mim, certeza de milagres. Jesus está no meu barco. Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida e da sua vida. Não há nada que possa nos afastar do amor de Jesus por nós. As coisas velhas ficaram para trás, já passaram. E eis que tudo se fez novo, Jesus. É um tempo de novidade de vida que nos alcança nessa manhã. É um tempo do renovo do Senhor, que vem sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. E nós vamos sair daqui nessa manhã transformados pela presença gloriosa do teu Espírito Santo, que fala conosco, que nos invade. Eis que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver
lembrou aí da época da conversão desse louvor? Esse louvor é da época da minha conversão, irmãos. Faz tempo, hein? Tem quase umas 2 semanas já. Sabe o que é mais interessante? É tão antigo e todo mundo conhece. Os jovens estavam cantando aqui, até eles sabem. O nosso Deus transcende o tempo. Aquilo que Ele opera no nosso coração transcende há 2000 anos do tempo que Jesus esteve aqui conosco. Isso é maravilhoso. Feche seus olhos aí, quero orar por você. Pai, que a Tua palavra, Senhor, fique gravada nos nossos corações. Que tudo que nós ouvimos nessa manhã sirva para que nós nos fortaleçamos. Que a nossa fé não seja apenas uma fé de palavras, uma fé morta, mas que nós possamos praticar uma fé atuante, viva, pulsante, transformadora, que traz renovo, que traz milagre, que traz sobrenatural, Deus. Nós queremos sair, Senhor, da mornidão e passar a ferver de amor por Ti, Jesus, queimar de amor por Ti. Derrama do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, de uma forma que a gente nunca experimentou, Deus. Leva-nos a viver de uma maneira nova, Deus. Leva os meus irmãos em segurança para os seus lares, Deus. Dá a eles uma semana abençoada, cheia da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Você vai dar um abração no seu irmão. E se você tiver intimidade com ele, dá um beijo nele e fala: Deus abençoe a sua semana.